que você jura que viu, mas não tem provas. Eu vi a mulher do meu amigo com outro e ninguém acreditou. Puxa, sou mergulhador, soldador profissional há 10 anos. Certa vez, em um serviço noturno na plataforma de petróleo, aqui em Macaé, Rio de Janeiro, era 2h30 da madrugada, quando eu escutei clara perfeitamente uma voz feminina cantando ao longe uma melodia triste na vasta e completamente escura imensidão do mar. Me arrepiei todo, da cabeça aos pés. Em seguida, senti uma forte e inexplicável vontade de olhar para baixo, para a superfície do mar. Quando iluminei com a minha potente lanterna de LED, tinha uma mulher completamente branca, pálida, cabelos extremamente negros e longos, rosto estranho, olhos grandes e totalmente negros. Não tinha nariz, boca grande e cheia de dentes serrilhados, tipo dente de tubarão, piranha, seios pequenos, sem mamilos. Meu Deus do céu, eu saía correndo desesperado, não voltava mais para esse trabalho. Minha tia já viu uma fada, mas a única pessoa que ela contou foi para mim, porque eu era adolescente e eu era criança, mas eu já entendia as coisas. Quando ela contou para minha mãe na época, ela falou assim: deve ter sido outra coisa, tudo menos uma fada. Nunca mais minha tia não contou para ninguém, porque o povo não acredita mesmo, vai falar para quê? Verdade. Uma vez eu estava na igreja com minha avó e outras irmãs, então eu era a única criança lá, a gente estava do lado de fora. Então eu me afastei deles, eu estava brincando, então eu decidi olhar para o céu. Quando eu olhei, tinha um rosto olhando para nós, era Jesus. Quando eu vi, saí correndo para falar para minha avó, mas ninguém acreditou. Ele estava no meio das nuvens, olhando para nós. Foi uma sensação maravilhosa, mas eu era pequena, uma criança, 10 de idade, ninguém acreditaria. Verdade, né? Fazer o quê? Juro que já vi OVNIs e luzes estranhas no céu, mas ninguém acredita em mim. Eu já vi uma mulher sentada de roxo e preto, com um cabelo cacheado e ruiva, me olhando e rindo para mim de perna cruzada. Eu dançava música cigana. Já vi espírito de um homem também, e estava com meu ex. O espírito passou por ele e ele sentiu um porradão no peito após o espírito passar. Uma borboleta parou na minha frente e abriu as asas, e por incrível que pareça, tinha Nossa Senhora Aparecida no desenho das asas dela. Eu fiquei em choque, mas eu amei ver. Já vi uma bruxa, uma vassoura. Eu tive muito medo, mas ninguém acredita. O sobrenatural é meio estranho, né? Eu já sonhei com Deus quando era criança. Na verdade, quando eu era criança, sentia e via várias coisas. Mas nesse sonho era tão real. Estávamos em uma redoma, o mundo se acabando do lado de fora e lá dentro era a paz. E ele me dizendo que eu estava salva. Ele era grande, tinha um brilho igual ao do sol. Não conseguia ver seu rosto, mas eu senti a presença dele tão forte que eu nunca esqueci. Era uma presença mansa e calma, uma paz que eu nunca senti na minha vida. Todos os dias, desde quando eu era criança, eu peço ao Senhor para aparecer para mim novamente. Olha aí, coisa linda, hein? Eu já vi um lobisomem. Meu Deus. Gente, vocês costumam sonhar com lugares que nunca foram nem nunca existiu e o lugar se repete nos sonhos? Tem 3 cenários específicos que sonho desde criança. Tem diversas versões de sonho nesses lugares, mas estou com 20 anos. Sei que esses lugares nunca existiu e que mais que choca é eu sonhar com eles desde que eu tenho lembrança 4 a 5 anos. Meu Deus. Já vi uma bruxa. Não sei o que era, mas vi algo voando no céu e parecia aquelas bruxas de filme mesmo. Espero que seja coisa da minha cabeça, porque esse dia estava muito estranho. Era lua cheia e justo uma sexta-feira 13, faz muito tempo. Eu, quando tinha 5 anos, eu vi um disco voador. Meu pai tinha o costume de ir até um ponto de ônibus perto de casa para esperar minha mãe. E eu e minha irmã, que na época tinha 3 anos, íamos juntos esperar ela chegar do serviço. E assim, irmos para casa juntos. E eles lá esperando o ônibus chegar. E eu por ali, perto deles, brincando com minha irmã. De repente, olhei para cima, no rumo do poste de energia, que tinha bem do lado do ponto. A uns 4 metros acima do poste, eu vi um objeto imenso, cinza, redondo, pairando e fazia um barulho de turbina de avião. Só eu que vi.
e hoje eu falo e ninguém acredita no que eu vi. Muita gente fala que já viu, né, negócio de disco voador, de OVNI. Assim, é tudo demônio, né? Eu estava sentada na igreja quando de repente vi descer do céu uma escada de ouro, e nele desciam anjos semelhantes a homens, mas não vi o rosto e nem os pés, pois eles flutuavam ao andar. E eles carregavam um saco e entregava a cada um. Olha aí. Quando tinha 15 anos, morava em uma cidade do interior. Era em torno de 18 horas. Uma amiga e eu estávamos andando de moto e vimos um objeto voando, que parecia um mosquiteiro. Ele era branco, parecia um tecido e estava mais ou menos uns 10 metros de altura e voava bem devagar. Nós seguimos ele até chegar em uma rua escura e ele simplesmente desapareceu. A sensação que tivemos é que estávamos hipnotizadas, seguindo aquele negócio. Até hoje, nos perguntamos o que realmente era. Ele tinha exatamente esse formato de mosquiteiro. Meu Deus, o que será que era, hein? Eu estava andando pela minha casa, minha avó estava no quarto dela. E aí eu passei pelo quarto do meu tio, a porta estava aberta e eu vi ele, e ele não estava. Minha irmã, foi isso aí mesmo. Uma vez, eu brincando com aquela boneca, Stephanie, vi ela andando sozinha e falando. Essa boneca Stephanie tem história, viu? E não é a primeira pessoa que fala sobre coisas estranhas que essa boneca fez, não. Quando eu era menor, eu vi uma sereia da cauda marrom, do cabelo bem preto, e ninguém acredita em mim. Quando eu era criança, morava em uma casa com meus pais, que eu diria que era assombrada, porque toda noite, na hora de dormir, eu ouvia passos da cozinha pro quarto que eu e meus irmãos dormiam. E detalhes, só eu ouvia. Era assustador. Sentia como se estivesse bem perto da rede que dormia. E era noite de tormento até eu pegar no sono. Outra vez também brincando na rua com meus amigos, à noite, ao olhar para a parede da minha casa, vi uma sombra de um cavalo. Fiquei com medo, pois não tinha nenhum animal na rua. Hoje, indo para o trabalho, deparei-me com dois homens em frente a uma padaria. Eram altos e fortes. Tive a sensação de que eles estavam olhando também. Então voltei a olhar novamente. Quando vi, eram dois jarros e em cada um havia uma espada de São Jorge. Pela primeira vez acreditei na história de que ela protege a casa. Outra experiência foi a vista do anjo, para me informar que iria levar minha mãe e depois a minha irmã, e que eu não deveria me desesperar, pois precisava ser forte. Senti o vento frio e gostou das asas dele subindo. Ele brilhava tanto que eu não conseguia ver os detalhes do rosto. Normalmente é assim, envia mensagem aos voa. Eu vi um homem totalmente preto. Ele era literalmente sombra. Eu vi ele em cima da casinha de um parquinho. Ele tinha um chapéu tipo do máscara, com uma pena na ponta e usava uma espécie de capa, parecendo Batman mesmo. Mas a capa era toda lisa. Eu sei que ele me olhou e depois eu pisquei e ele tinha sumido. Eu saí correndo de lá e até hoje, quando eu conto para as pessoas, elas duvidam de mim, mas eu vi e sei que é verdade.